Alô pessoal, aqui é o professor Leonardo Ribeiro na área com vocês e nosso vídeo vai falar sobre introdução à termoquímica. Então eu vou procurar explicar para vocês de forma bem simples o que é termoquímica, ok? Então acompanhe comigo aqui. Bom, termoquímica e o calor. Então tem tudo a ver uma relação com a outra, né? Termoquímica realmente vai estudar as relações de calor, porque como a gente vai ver, pessoal, qualquer tipo de reação química, qualquer tipo de troca num processo, tá bom? De estado de agregação, sempre vai envolver termoquímica, a troca de calor, certo? Então, nas reações químicas pode haver absorção ou liberação de energia. Essa transferência de calor é feita a partir do corpo que tem a temperatura mais alta para aquele que possui a temperatura mais baixa. Então, o calor ele é uma energia em trânsito. O calor ele não é um tipo de energia que ele fica parado, estático, tá bom? Ele sempre vai ter essa modificação. Sair de um corpo com temperatura mais alta para um corpo com temperatura menos alta. Como a gente pode ver aqui nesse esqueminha aqui, tá bom? A gente tem aqui ó, na letra A, né, no quadradinho A aqui, ó, esse cubo, que a temperatura dele é mais alta, que ao entrar em contato, porque precisa ter esse contato, né, físico, né, o corpo A, para transferir calor para o corpo B, corpo mais quente, para transferir para o corpo menos quente, ele tem que ter o contato efetivo, né? Tem que os dois estarem um junto com o outro. Então, a partir desse contato entre os dois, o corpo mais quente vai transferir esse calor, essa energia para o corpo mais frio, e com isso, essa transferência vai procurar igualar os dois, certo? Quando eles forem igualados, eles vão atingir o que nós vamos chamar de equilíbrio térmico, que é estabelecido quando os dois materiais, né, as duas substâncias, elas estão na mesma temperatura. Aí nesse caso a gente vai perceber o seguinte, olha só, que aqueles corpos mais frios, imagina você aqui na sua casa, né? Você pega um corpo gelado, um cubo de gelo, uma jarra que está na geladeira, tá fria, tá congelado, que você coloca sobre a mesa. O que vai acontecer com o passar do tempo? Aquele cubo de gelo, aos pouquinhos, ele vai começar a derreter. Ou seja, o meio externo vai transferir calor para aquele cubo de gelo. Por isso que nesse estado aí sim, ó, o cubo de gelo ele está recebendo calor. Por sua vez, amanhã você acordou cedo, preparou o café, o café está bem quente. Aí ao colocar na mesa, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, aquele café vai transferir calor para o meio. Porque existe uma diferença de temperatura. No caso do gelo, como ele está na temperatura menor do que a temperatura ambiente, então o ambiente vai transferir calor para o gelo. No caso da xícara já é o contrário. Como ela está com temperatura mais alta do que o ambiente, então é aquela xícara que vai transferir o café, que vai transferir o calor para o ambiente até chegar um momento onde vai haver o equilíbrio térmico, certo? Aí vem uma questão curiosa, né? Alguém, por favor, acaba com esse frio. Será que o frio ele transfere então calor? Bom, galera, o frio fisicamente, né, conceito de ciência ele não existe, tá bom? Mas por que o frio não existe se eu sinto frio? Na verdade, o que você está sentindo naquele momento ali é uma ausência de calor, tá bom? É apenas um estado que a gente sente ali, mas em si o frio ele não existe fisicamente, ele não existe, ele não é uma energia, e simplesmente a ausência dela, tá bom? Pois bem, então a gente vai entender o seguinte, né? Que nessa relação de troca de calor, existem dois tipos de processo nas reações químicas, que são os processos exotérmicos e endotérmicos. Uma forma de você lembrar, até para a gente lembrar um pouquinho de história, de biologia, tá bom? Para a gente poder conceituar um pouquinho aqui, ó, é em relação a... lembra lá do Moisés, tempo do Egito, né? Para quem gosta de ler a Bíblia, para quem gosta de assistir novela da Record. Então, a gente tem aqui sim ó, o Êxodo, tá bom? Para quem conhece a história, Êxodo é a saída do povo hebreu do Egito, não é isso?
aquelas plaquinhas lá em inglês, ó, que tem a palavrinha exit, tá bom? Então todas elas estão relacionadas a êxodo. E esse prefixozinho aí, pessoal, exo, ele nada mais é do que a nossa referência para saída, certo? Essa referência para saída. Da mesma forma que mostrei esse desenho aqui do corpo humano, tá bom? E a nossa referência para ele vai ser de entrada. Eu não estou entendendo nada. Olha só, no nosso organismo, nós temos o sistema endócrino. Olha só, endo. Para que serve esse sistema endócrino? Entre várias funções que ele possui, uma delas é o aquecimento do nosso corpo, né? É o incremento de calor dentro do nosso organismo, né? O trabalho para que o nosso sangue, né, transfira calor para o restante do nosso corpo, né? O ganho de calor. Então, endo vai representar a entrada. Êxodo, saída. Então você lembra, endotérmico, entrada de calor. Exotérmica, saída, né, de calor, certo? Então, ó, só para finalizar aqui essa primeira parte, ó, entenda que as transformações, os processos exotérmicos se referem à saída de calor, enquanto as endotérmicas vão representar a entrada de calor dentro de um sistema ou, no caso, de uma reação química, tá bom? Tem reações químicas que a gente vai ver mais para frente, que elas só acontecem após a perda de calor, assim como existem reações químicas que só vão ser possíveis após a entrada de calor, ok? Bom, daí a gente tira aqui os processos ou reações exotérmicas, né? Alguns exemplos. O exemplo mais comum para as transformações exotérmicas, os processos de reações exotérmicas, é a combustão. Então, mas ali é calor ali. Como é que está perdendo? Justamente por isso, tá bom? As relações de troca do combustível, que pode ser madeira, gasolina, enfim, qualquer que seja o combustível, e o oxigênio, que é o comburente, ali é uma reação química. E nessa reação química, né, uma reação química, inclusive de oxidação, existe uma perda de calor. Por isso que forma aquela chama, existe aquela intensidade de calor. Porque aqueles materiais ali estão perdendo energia, estão perdendo calor e, portanto, a combustão é um dos melhores exemplos que a gente tem para uma reação exotérmica. Por sua vez, a gente vem aqui para os processos ou reações endotérmicas, que apresenta o ganho de calor, ou seja, o corpo de menor temperatura recebe calor e o corpo de maior temperatura do corpo de maior temperatura, certo? Então, nesse caso, imagine essa situação aqui, sempre que você escova os dentes, ou come um bombonzinho de Mentos, ou chupando picolé, por exemplo, os materiais, naquele momento ali, eles estão passando por um processo endotérmico. Ao escovar os dentes, o bombom, o picolé, porque eles estão recebendo calor justamente do seu organismo, tá bom? Já para você, ao contrário. Aquela frieza que você sente ao escovar os dentes, ao chupar um picolé ou um bombom, nada mais é do que você perdendo calor. Para você, o processo é exotérmico. Para esses produtos, o processo é endotérmico. Eles estão recebendo calor. Bom? Daí, a gente vai associar ao processo exotérmico ao processo endotérmico em relação à agregação da matéria. O que é a agregação da matéria? É o estado da matéria que representa as mudanças de estados do sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Então, tem o seguinte, sempre que houver um aumento de temperatura, como? O sólido é o estado de menor temperatura. Se ele passa para um líquido, é porque ele aumentou a temperatura. Se o líquido passou para gás, então significa dizer que aumentou também a temperatura. Então, essa mudança, sólido, líquido, gás, simbolizado pela fusão, vaporização, sublimação, tá? Esse processo aí, galera, de aumento de temperatura,
de ganho de calor por parte de quem está mudando de quem está mudando de fases é um processo endotérmico, tá bom? Agora, se nós estamos no sentido inverso, o gás se transformando em líquido, o líquido se transformando em sólido, né? Existe uma diminuição da temperatura e, consequentemente, nós vamos ter aí um processo exotérmico. Nesse caso aí, ó, a substância que está perdendo, que está diminuindo a temperatura, ela está passando pelo processo exotérmico justamente de perda de calor, ok? Com isso, a gente finaliza a nossa aula aí sobre introdução à termoquímica. Um grande abraço e até a próxima.